continua no texto aqui de Filipenses 4, a gente vai para o versículo 6, e ele fala aqui: não andem ansiosos por coisa alguma. Fala comigo, preocupados. Sabe, existe uma preocupação, existe uma ansiedade, eu sei, faz parte da tua vida. Ele diz assim: não ande preocupado, não ande ansioso por coisa alguma. Fala comigo, por coisa alguma. Sabe, a verdade é que ele diz: não existe nada debaixo do sol que deve tirar a tua paz. Pô, mas isso aí é uma baita de uma afirmação. Tem certas coisas que eu entendo que não deveriam tirar minha paz, mas Deus, vamos ser razoável. Esse tipo de tragédia que aconteceu na minha família é digno de tirar minha paz. Para isso ele fala, por coisa alguma. Como, Deus? Por coisa alguma. E daí a pergunta fica: você vai se aliar àquilo que a verdade bíblica diz, ou àquilo que a razão ou lógica humana diz? A razão ou a lógica humana diz por algumas coisas é legítimo você ficar preocupado e ansioso e ficar desesperado. A palavra diz: por coisa alguma é legítimo você ficar ansioso. Por coisa alguma é legítimo você ficar preocupado. Ele fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Então ele diz nada aqui, e logo na sequência ele diz tudo. Como que eu vou viver o nada? Quando eu praticar o tudo. O que significa o tudo? Em tudo, pela oração e pela súplica, apresentem com ações de graças os seus pedidos perante o Senhor. Não é isso que está escrito no versículo 6? Ele diz: apresentem seus pedidos a Deus. Então, o segundo hábito aqui é: eu vou derrotar minha preocupação, eu vou derrotar minha ansiedade através da oração e da ação de graça. Eu preciso aprender isso. Se eu for atingir um estado mais maduro do que eu estou hoje, eu preciso aprender a lidar com as minhas preocupações. Eu vou precisar amadurecer e lidar com as minhas ansiedades. Não com desespero, não esperneando. Talvez você não esperneie fisicamente, mas você esteja esperneando emocionalmente. Talvez você esteja esperneando na tua vida de oração. Ah, Deus, faz alguma coisa, Pai. Fala, calma. Faz sentido o que eu estou falando? Controla as suas emoções. Controla a sua preocupação. Controla a sua ansiedade. Leve ao Senhor tudo com oração, súplica e com ações de graça. Agora põe teu dedo aí em Filipenses 4, abre comigo em 1 Pedro capítulo 5, depois a gente vai voltar para Filipenses 4. Eu vou ler aqui de 1 Pedro capítulo 5, começando no versículo 6. Diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Fala comigo, humildade. O que significa a humildade nesse texto? Significa um ato de você se pôr debaixo da mão poderosa de Deus. Tem um texto, uma versão que diz sob a poderosa mão de Deus. Então quando você vem diante do Senhor, você diz: Pai, eu tenho estado cansado porque eu tenho lutado com a força do meu braço. Eu cansei de tentar fazer as coisas com as minhas próprias mãos, então eu vou me humilhar, eu vou me submeter debaixo da tua poderosa mão, porque a tua mão poderosa tem força para me puxar do buraco onde eu estou, para mudar as circunstâncias que eu me encontro, para derrubar as paredes que me prendem. Eu vou me humilhar debaixo da tua poderosa mão. Para que eu vou fazer isso? O texto no versículo 6 diz: para que ele os exalte. Fala comigo, exaltação. Sabe, ele vai te erguer. Você está embaixo, você se põe embaixo. Você quer ser erguido por Deus? Você precisa confiar que ao se abaixar debaixo da mão dele, ele vai te exaltar. Faz sentido? Ele, como se fosse a imagem dele pondo a mão dele aqui embaixo, fala assim: se você for humilde o suficiente de se pôr nessa altura, aqui embaixo, eu consigo te agarrar e eu vou te exaltar. Mas se você falar: é muito baixo chegar lá embaixo, é muita carne que eu tenho que sacrificar para chegar lá embaixo, é muito desaforo que eu tenho que levar para casa para chegar lá embaixo, é muito ego que eu tenho que engolir para chegar lá embaixo, Deus fala: eu não consigo ter ângulo para te pegar, para te exaltar. Então você cuide com a sua própria mão de se exaltar. Faz sentido? Mas se você tem a humildade de falar: Deus, eu confio na poderosa mão de Deus, eu vou me submeter, a palavra diz que Ele vai te exaltar no tempo devido. Fala comigo, tempo oportuno. Quem decide quando é o tempo para você ser exaltado?
Deus. Deus, eu acho que agora seria uma boa hora de eu ser exaltado. Ele fala, acho que não. Deus, eu acho que agora é o momento do Senhor realmente me promover. Sabe aquele texto, preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos? Deus, agora é o Kairos. Ele fala, acho que não. Porque exaltação para Deus pode significar uma coisa muito diferente para nós. Muitas vezes o que a gente pensa sobre exaltação ou sobre vitória, na verdade é uma vingança. Faz sentido? A minha vingança tem sabor. Ó, você é crente pra caramba, hein? Hoje no almoço eu usei isso como um exemplo, na verdade, no culto lá no Morumbi, e daí eu tive que explicar para minha mãe. A minha vingança. Ela, engraçado aquilo lá que você falou, né? Da vingança com sabor de mel. Eu falei assim, é uma música. Ah, é uma música? É? Eu falei, é uma música evangélica, mãe. Mãe, evangélico fala isso? Eu falei, mãe, é uma música de que uns evangélicos cantaram. Mas como assim? É que minha mãe é tão pura que ela não entendeu nada. Daí eu estou escutando ela tentando entender que aquela lá é uma música evangélica. Eu falei, não é porque evangélico quer dizer que é bíblico. Tem muito influencer evangélico que você segue que não é nada bíblico. Bom, eu vou parar senão, né? Vamos voltar. Você tem que começar a ver se o que você segue vai de acordo com a palavra, a verdade de Deus, não simplesmente com uma tradição evangélica. Faz sentido o que eu estou falando? Então aqui o que ele está dizendo é, você apresenta seus pedidos a Deus, versículo 6 de Filipenses 4, pode voltar. Quando você apresenta os seus pedidos a Deus, ele fala, no tempo oportuno, eu vou te exaltar. E daí ele diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora, o que significa você lançar sua ansiedade diante de Deus? O que significa você levar a ele os seus pedidos? A imagem que eu tenho é como você, imagina você com uma mochila muito pesada, sei lá, 20 quilos, 30 quilos, você está com aquela mochila, fazendo uma trilha, escalando uma montanha, sol escaldante na cabeça, cansado, suado, com cãibra, morrendo de sede, e daí você chega perante o Senhor, e você chega perante Ele num determinado momento da montanha, você se ajoelha e você se humilha perante Ele. E você fala assim, Deus, eu não aguento mais esse fardo. Ele fala, lança para mim, me entrega os seus pedidos, me entrega as suas ansiedades. Você abre tua mochila, você pega um fardo, você fala assim, isso aqui é a minha preocupação com os meus filhos. Isso aqui é a minha crise, que eu não sei porque eu não consigo resolver minha situação financeira. Isso aqui é o diagnóstico que eu recebi do médico quanto à minha saúde física. Isso aqui é o meu casamento que está a um fio de terminar. Você está lançando. Até quando você começa para pegar mais um, você vê que não tem mais nada na tua mochila. E você olha para frente e você vê Jesus segurando para você as suas ansiedades, segurando para você as suas preocupações. É isso que a palavra está dizendo. Em Filipenses 4, versículo 6, ele fala, entregue os seus pedidos, apresente os seus pedidos, ou lance os seus pedidos a Deus, e com ação de graça. Como é que você vai fazer isso? Como que você vai combater preocupação com oração, súplica e ação de graça? Você vai agradecer porque a circunstância mudou? Não. Você vai agradecer porque Deus, eu ainda não tenho a solução dessa questão do meu casamento, mas eu estou vendo que está nas tuas mãos. Deus, eu não tenho ainda o romper nessa área financeira, mas eu estou vendo que está nas suas mãos. Faz sentido? Então, de antemão, eu te agradeço, porque eu agradeço que o Senhor carrega esse fardo e não eu, porque está em melhores mãos, a poderosa mão de Deus que pode me exaltar. Faz sentido o que eu estou falando? Quando você começa a pôr isso diante do Senhor, você vai começar a ter ação de graça, não porque a circunstância mudou necessariamente, talvez ela mude, talvez ela não mude, mas a tua gratidão não está baseada na circunstância, a tua gratidão está baseada no fato que a tua ansiedade e preocupação está em mãos melhores do que as suas. Pai, está nas suas mãos. O que eu faria nas minhas próprias mãos? Agora, nas suas mãos, algo pode acontecer. Eu vou confiar no teu caráter, eu vou confiar
que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu vou confiar que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor não me chama para uma missão sem me dar os recursos para cumprir a missão. O Senhor não me dá uma direção sem a graça para eu cumprir aquela direção. Faz sentido o que eu estou falando? Eu vou confiar na tua natureza, eu vou confiar nos teus caminhos. E quando eu confio nos teus caminhos, eu posso te agradecer de antemão, antes mesmo de eu ver a concretização da vitória. Filipenses 4, continua comigo, versículo 7, ele diz o seguinte, ele fala, e a paz de Deus que excede todo entendimento. Você está comigo aí? Então sublinha aqui, que excede todo entendimento. Isso aqui que é muito importante. Porque se eu perguntasse para você, você quer paz? Todo mundo vai querer paz, não é verdade? Se você perguntar a alguém na rua aqui saindo hoje, você quer ter paz? Todo mundo vai falar, sim, eu quero ter paz. Mas aqui ele deixa claro que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha, eu quero ter paz, mas e se a paz for algo além daquilo que você entende? Me explica um pouco melhor. Como assim? Repete isso aí de novo. E se a paz que você quer é além do teu raciocínio? Mas não estou entendendo, justamente. Você quer ter essa paz? Sabe, no âmago do ser humano, todos nós queremos controle. É por isso que você quer ter informação. Não simplesmente porque você não quer ficar na ignorância, mas parte disso também é porque você quer ter controle no destino. Na próxima tomada de decisão eu quero ter controle, então me dá mais informação. Mas me explica isso aqui melhor. Não estou entendendo. Você consegue repetir isso? Repete com um pouco mais calma, por favor. Mas deixa eu fazer algumas perguntas. O que você quer? Você quer ter informação para saciar um anseio de controle. E isso faz parte da natureza humana. Todo ser humano quer ter controle. Ninguém ensinou uma criança a ter controle, a querer ter controle. Quando uma criança é pequena, ela quer segurar o brinquedo. E ela não quer que você segure o brinquedo. Não, deixa eu segurar para você, senão você vai tropeçar e cair. Deixa que eu seguro. A criança não quer, ela quer segurar o controle. Faz sentido o que eu estou falando? Depois ela sai do brinquedo, ela começa a entender como ligar. É incrível como as crianças hoje em dia, elas pegam o telefone, é tão natural para elas, né? Já percebeu uma criancinha? É que eu percebo porque eu tenho bastante experiência lá em casa, 4. E ontem eu estava no meio de uma sessão de tortura, assistindo São Paulo e Flamengo. Eu falei para meus filhos, hoje vai dar bom, vai ser contra o Flamengo, vai ser fácil. Pode botar a camisa do São Paulo, vamos assistir junto. Daí, Flamengo não, Botafogo, desculpa. E daí, estava lá, todo mundo sentado lá no sofá, daí começa o jogo, Botafogo já marca 1-0. Daí os meus filhos com a camisa do São Paulo ficam me olhando, tipo... Ah! E tipo, calma, tá começando o jogo, 5 minutos, calma, vai melhorar. E eu estou pensando, vai piorar. Dito e feito, só foi piorando. Eu, calma. E os meninos, e eles estão sofrendo, porque na escola eles estão começando a ser caçoados. E eu fico falando para eles, só fala para ele, pergunta se o cara tem mundial, vai lá e pergunta para ele se ele tem mundial. Não tem mundial, ele tem 3, avisa ele lá. Então eles já estão pensando, segunda-feira eu vou para a escola, os caras vão ficar falando comigo, pai, esse time. Falei, calma, vai melhorar, estava só piorando. Daí de repente eu estou lá, eles estão pegando o controle. Vamos mudar de canal, vamos mudar. Falei, não vai mudar, a gente vai assistir até o final. Não, vou mudar, eu quero mudar. Falei, não vai mudar, você tem que encarar a realidade. Eu não falei desse jeito, mas... eu pensei. Porque a gente quer ter controle. A gente quer controle, a gente quer evitar encarar a realidade. Ninguém ensinou isso para aqueles meninos de 5, 7 anos de idade. Eles já estão querendo evitar. Vamos mudar, vamos assistir outra coisa aqui. Quantas vezes a gente faz isso? Porque a gente quer ter controle. Me dá o controle para eu criar minha própria narrativa. Eu quero paz, mas eu quero ter controle. Eu quero fabricar a narrativa na minha cabeça que me traz a paz. E Deus fala, não. A paz que eu te dou vai exceder o teu entendimento. Deus, eu não gosto desse tipo de paz. É lógico que você não gosta. Porque a paz que excede o teu entendimento, você não tem controle. Você tem que se lançar nas minhas mãos. Sem fé é impossível.
Faz sentido? Então quando as pessoas falam, pai, eu quero a paz de Jesus, você está disposto a abrir mão do entendimento? Porque quando você começar a viver a paz que excede todo entendimento, as pessoas vão olhar para você e falar assim, cara, você parece um louco, porque nessa situação você deveria estar amaldiçoando Deus, nessa situação você deveria estar bravo com a igreja, nessa situação você deveria estar chutando todo mundo, nessa situação você deveria estar esbravejando para tudo quanto é canto. Como é que você consegue ainda ter paz? Porque você vai dizer, não faz sentido isso, mas está além do meu entendimento, é uma paz que excede meu entendimento. Faz sentido? Esse tipo de paz é uma paz sobrenatural, por isso que você precisa entender e realmente acreditar. Será que eu acredito que o sobrenatural é superior ao natural? Será que eu realmente acredito que o que acontece no espírito vai refletir no físico e não vice-versa? Porque se eu acredito que tudo começa no espírito para depois refletir no físico, eu posso então me abrir para uma graça, para uma paz, para uma tranquilidade sobrenatural em meio a uma circunstância adversa. Faz sentido? Porque essa paz é superior na sua natureza do que minha circunstância natural. Porque ela é sobrenatural. Ela vai além do meu entendimento. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa lá atrás, faz tempo. A gente estava argumentando, conversando, um amigo meu, que não acredita no que eu acredito, e nem no que você acredita. E a gente conversando, ele começou a fazer questionamentos, e daí no meio dos questionamentos eu falei assim, mas não faz sentido você acreditar nesse tipo de Deus, e não acreditar no meu Deus. Então por quê? Por quê? Eu falei assim, porque você só fala que não faz sentido. Falo, mas não faz sentido mesmo. Como é que eu vou acreditar num Deus que permite que essas tragédias aconteçam? Como é que eu vou acreditar num Deus que permite uma injustiça? Como é que eu vou acreditar num Deus? Falo assim, eu estou acompanhando o teu raciocínio e eu te dou razão nesse raciocínio. Porém, você está abordando um Deus como se esse Deus tivesse que se submeter ao teu entendimento. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Por que você vai servir um Deus que é totalmente lógico? Por que você vai servir um Deus que é totalmente racional? Por que você serviria um Deus que totalmente faz sentido na tua pensamento, na tua cabeça, no teu pensamento, na tua intelectualidade? Se você for servir um Deus que faz total sentido intelectualmente ou racionalmente, você serve um Deus que cabe dentro da tua cabeça. Por que você vai adorar uma coisa que é menor do que você, que cabe dentro de você? Não faz sentido você adorar uma coisa que é menor. Porque quando você vai adorar algo, você tem que adorar algo que é superior a você. E muitas vezes a gente trata Deus desse jeito. Eu só sirvo o Senhor se eu entendo. Eu me alegro no Senhor se eu me entendo. Eu vou abrir mão da minha ansiedade se eu entendo. E Ele fala, eu te dou uma paz aonde você não entende. Faz sentido? Só que você tem que estar disposto a ir nesse lugar. Então, número 2 é, você precisa derrotar a preocupação com a oração e ação de graça. Versículo 8, ele diz, finalmente, irmãos. Fala comigo, finalmente, irmãos. Agora ele está finalizando. Ele está dizendo, olha, até agora eu falei para você o que você não pode fazer. Você não pode ter uma alegria baseada em circunstância. Você não pode ter uma alegria de vez em quando. Você não pode ter uma paz que vai ficar só dentro da tua racionalidade. Você não pode sucumbir para a ansiedade. Você não pode se arrefecer diante de preocupação. Você não pode tentar segurar com as suas próprias mãos. Você não pode me privar de eu receber e assumir os teus fardos. Mas o que é que eu posso fazer? O versículo 8 é o ataque. Até agora foi a defesa. E no versículo 8 ele fala, finalmente, irmãos. A estratégia de ataque é tudo o que for verdadeiro. Fala comigo, verdade. Tudo que for nobre, fala comigo, nobreza. Tudo que for correto, diga retidão. Tudo que for puro, fala pureza. Tudo que for amável, diga amor. Tudo que for de boa fama, diga boa reputação. Se houver algo de excelente, diga excelência. Ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Qual que é a estratégia de ataque? Você pensa em verdades, você tem sua mentalidade na pureza, a tua mente pensa retidão, a tua mente pensa nobreza. Uma das coisas mais incríveis para mim, e que revolucionou a minha vida, é a revelação que eu consigo priorizar os meus pensamentos.
Em outras palavras, eu consigo falar, você vai pensar isso, você vai pensar aquilo, você não vai pensar isso, você vai pensar isso. Eu consigo ser intencional nos meus pensamentos. É o terceiro hábito. Você precisa ser intencional na maneira como você pensa. Você é intencional naquilo que você come, você é intencional nos seus exercícios físicos, porque você quer ser intencional no seu sono, porque isso afeta a tua saúde física. Você é intencional na sua busca pela palavra de Deus, na tua oração, porque isso vai afetar o teu espírito. Seja intencional nos seus pensamentos. Ele está falando assim, não pense simplesmente jogar defesa. Eu quero levantar um muro bem alto no meu cérebro, na minha mente, para que nada venha entrar que é negativo. E deixa eu te dizer uma coisa, você deve fazer defesa, mas em algum momento é inevitável que você venha a ser atingido por um pensamento negativo, um pensamento impuro, e quando você detecta isso, você rapidamente para e você lança fora, você toma cativo o pensamento, você lança fora sujeito à obediência de Cristo, mas também você precisa tomar uma atitude proativa. Então eu vou ter uma estratégia de ataque, eu vou pensar naquilo que é puro, eu vou pensar naquilo que é correto, eu vou pensar naquilo que é nobre. Então, de uma maneira prática, como é que eu posso fazer isso? Eu vou falar para você como eu fiz numa temporada da minha vida, onde eu estava sofrendo muito ataque na minha mente. Eu lembro quando no meu primeiro ano, começando o Dunamis, eu comecei a ter diversos pensamentos. Será que você vai conseguir fazer isso? Você tem um passado, você não é tão bom assim, você consegue fazer pessoas pensarem que você é tão bom, mas você não é tão ungido assim, você não é tão cristão assim. Quem já teve esse tipo de pensamento? E de repente eu fui fazer uma lista na Bíblia, aquilo que a palavra diz que eu sou. Eu comecei a ver na lista que a palavra diz que eu sou um filho amado, que eu sou um filho perdoado, que eu fui adotado para dentro da família de Deus, que eu sou um herdeiro com Cristo, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, que eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Faz sentido? Que eu sou perdoado. Eu comecei por aquilo, e eu morava, na época que eu era solteiro, eu morava num apartamento sozinho, pequenininho apartamento, mas eu comecei a encher nos post-its, que nesses post-its você vê aqui, eu comecei a encher os post-its daquilo que são verdades bíblicas. Eu comecei a colar para todo quanto é canto, todo lugar que eu olhava, eu tinha uma verdade, não só aquilo que a palavra dizia que eu era, mas também aquilo que a palavra diz que eu tenho, aquilo que a palavra diz que eu farei. Eu tenho um futuro, eu tenho esperança, o Senhor tem planos para me dar prosperidade. A palavra também diz que eu farei obras maiores do que essa. A palavra diz que eu vou discipular nações, que eu vou amar o Senhor com todo o meu coração. Faz sentido? Eu comecei a encher tudo isso, e todo lugar que eu ia, eu acordava, eu ia para o banheiro escovar dente, tinha lá no meu espelho. Eu ia para o chuveiro, do outro lado punha do chuveiro, do box para dentro, que eu estou tomando meu banho lá, estou lendo a palavra. Eu ia para a minha geladeira, eu abria, lá no leite já tinha um post-it. Eu abri o micro-ondas, já tinha lá dentro um post-it. Eu descia lá para o carro, lá no retrovisor, já tinha um post-it com uma verdade. Eu não sei qual que é a estratégia que você tem que adotar. Eu adotei essa estratégia. Talvez você adote algo que venha ser um alarme no teu celular ou no teu relógio a cada, 2 horas, 5 minutos. Você vai no teu bloco de notas e você medita. Só que você está sendo intencional nos seus pensamentos. Você está falando assim, mente, você vai pensar essas verdades. Não só vou jogar defesa, eu vou jogar ataque. E aqui nesse ataque você é um filho amado, você é perdoado, você tem um propósito, você nasceu para cumprir essa vocação santa. E você começa então a customizar a tua mentalidade. Abre aí comigo em Colossenses 3. Paulo diz em Colossenses 3, versículo 1, ele fala assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, quantos aqui ressuscitaram com Jesus? Levanta a mão. Ele fala, procurem ou busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Ele fala assim, olha, se você é uma nova criatura, ressuscitou com Jesus, você tem que buscar e pensar nas coisas do alto. Não que você não venha discutir política, não que você não venha discutir a economia, não que você não venha discutir o novo filme que acabou de sair, ou a nova série que você está assistindo, ou o que aconteceu no final de semana na rodada do Brasileirão. Todas essas coisas você pode discutir, mas se você está com pessoas há 2 horas, que são do reino, e não teve nenhum momento uma conversa do alto, questione.
a tua natureza de ressurreto com Cristo. Se você estiver ressurreto com Cristo, emana de você, de uma maneira inerente à tua nova natureza. Você não tem discussões simplesmente rodando em torno, girando em torno de questões passageiras, coisas que o fogo queima. Eu saí uma vez muito incomodado, uma vez que fui almoçar com alguns pastores. Isso faz muito tempo atrás. Quando eu estava lá sentado lá nesse almoço, vários pastores. Na minha sessão lá, naquela minha mesa, eu estava escutando as conversas. Eu estava tentando entrar na conversa. Só que de repente, depois de 1h30, já estava chegando a sobremesa. Estou pensando, até agora, só foi falado de coisas materiais. Só coisas materiais. O carro, a casa, a viagem do sonho, a roupa disso, as férias que vai fazer. E aquilo lá começou a entristecer o meu espírito. Faz sentido? Em algum momento, quando você está com pessoas que acreditam nesse Jesus que você acredita, a conversa tem que ser do alto. E talvez você tenha tido umas conversas do alto. E talvez você tenha pensamentos que são do alto. E de vez em quando você entra naquele lugar onde você medita, você tem comunhão com Deus. Mas no versículo 2 de Colossenses 3, ele diz, mantenham, fala comigo, manutenção. É constante. Mantenham pensamento nas coisas altas. Não é de vez em quando, no domingo você chega e você tem pensamento nas coisas altas. Durante a ceia, primeiro domingo do mês, domingo de ceia, pensamento nas coisas altas. Na conferência Dunamis, pensamento nas coisas altas. 40 dias em Sião, pensamento nas coisas altas. 7 Nés, toda noite, pensamento nas coisas altas. Ele está falando, mantenham. É um estilo de vida. Deus, eu quero estar conectado. Assim como o meu Wi-Fi já está conectado no meu celular, e assim quando eu entro em casa já está conectado. O que você não quer é ser aquele cara que não tem um plano de dados, e não tem a senha na internet, e você sabe que alguém tem que falar com você, e você fala assim, qual que é a senha aí, por favor? Passa a senha. Vamos ver se recebi alguma mensagem. Deixa eu falar alguma coisa. Obrigado. E você desconecta. Mantenha conectado na frequência do céu. Faz sentido? Qualquer momento, se você estiver conectado, o Senhor já te manda uma mensagem. Plim! Aí você já vê. Faz sentido o que eu estou falando? Quando Ele quer falar com você, é rápido, porque você já está conectado nele. Ele diga, mantenha o seu pensamento nas coisas altas. Como que eu vou manter conectado nos pensamentos altos? Eu preciso ser intencional nos meus pensamentos. Eu vou pôr diante de mim, Filipenses 4:8. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é reto, tudo que é nobre, tudo que é verdadeiro, tudo que é de excelência, tudo que é de boa reputação. E ele termina esse versículo dizendo, se existe louvor algum nessas coisas, é o sarrafo sendo levantado. Pense nisso.